Graça e paz, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Estamos hoje à noite reunidos para adorar ao Senhor. E esse é o momento em que a gente precisa se dobrar diante dEle e pedir a Ele graça, sabedoria, discernimento, capacidade para prestarmos a Ele o melhor do louvor e de toda a nossa adoração. Pai, nós queremos louvar o Teu nome pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo nessa noite de nos reunirmos como povo do Senhor. O Senhor sabe da alegria que há no coração da gente de poder celebrar o Teu nome. Tu és o nosso Deus, o Deus que amamos, o Deus que servimos. E pedimos ao Senhor que nessa noite o Senhor venha através do Teu Espírito Santo inundar o coração da gente e nos capacitar, meu Deus, a prestar o melhor de cada um de nós. Ó Deus, traz à nossa mente, ao nosso coração, as lembranças de todos os Teus grandes feitos para conosco e nos ajuda nessa noite a nos derramar diante do Senhor e manifestar adoração, louvor e profunda gratidão. Pai, nós pedimos pelos Teus filhos que ainda não vieram à Tua casa. Pedimos que o Senhor esteja guardando cada um deles. E no seu trajeto até a Tua casa, que o Senhor esteja abençoando, inspirando seus corações, para que aqui eles se juntem a cada um de nós. E essa noite seja a noite de celebração, de louvor e de adoração perfeita ao Senhor. Continua conosco, meu Pai, porque nós oramos agradecidos no nome para a glória de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos a cantarmos o hino de número 15 do Cantor Cristão. Hino 15 do nosso Cantor Cristão. É um hino de louvor ao Deus da nossa vida, tão conhecido de cada um de nós. A Deus demos glória com grande fervor. Seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Vamos cantar bem alegres, animados, esse hino 15 do Cantor Cristão. Vamos nos colocar de pé? Vocês vão precisar cantar 2 vezes mais forte do que eu para conseguir sair no vídeo do culto, ok? Então, vamos fazer o teste hoje à noite para ver se funciona. A Deus demos glória com grande fervor. Seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue, por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador,
A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Agora essa terceira estrofe a gente pode cantar mais forte, não pode não? Eu sei que eu já estou com 6.3, a audição não fica tão boa assim, mas a gente pode cantar melhor, não é? Não foi esse o objetivo que nos trouxe a esse lugar, adorar ao nosso Deus? Então vamos abrir a boca e nos derramar diante dele. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Amém? A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém? Ok, meus irmãos, pode sentar. Gostaríamos de saber se nós temos pessoas que nos visitam nessa noite. Gostaria só que você desse um sinal, levantando uma das mãos. Deus abençoe. Há mais alguém hoje à noite que está nos dando o prazer da sua presença? Deus abençoe. Tem mais alguém? Queremos agradecer cada um de vocês pela presença. O desejo da gente é de que esse Deus que criou a mim, a você, a cada um de nós, continue cuidando, abençoando, dirigindo a vida de cada um de nós. Deus abençoe você e que o culto dessa noite seja recebido pelo Senhor e possa trazer edificação e graça para a sua vida também. Nós temos cultos às quintas-feiras nós temos o culto de oração e doutrina. Domingo pela manhã temos escola bíblica dominical, 9 horas da manhã. As classes estão distribuídas no prédio de educação cristã, atendendo a cada faixa etária, e será um prazer para a gente contar com a presença de vocês, estudando conosco a boa palavra do Senhor. E à noite, agora às 19 horas, estaremos reunidos para cultuar o nome do nosso Deus. É culto de louvor e também temos a reflexão da boa palavra de Deus. Então, desejamos contar com sua presença. Se você estiver aqui nessas oportunidades, para nós será uma alegria muito grande. Irmão Fio, que bom vê-lo aqui, já recuperado, né, irmão Fio? Graças a Deus. Meus irmãos, a Secretaria de Desenvolvimento Social está empreendendo esforços para atender a famílias carentes da nossa cidade. A informação que nós tivemos hoje é que há em torno de 2.600 pessoas na nossa comunidade vivendo muito abaixo do esperado. E essas pessoas passam dificuldades, necessidades. E todas as instituições da nossa cidade estão sendo convocadas para poderem, de alguma maneira, reunir esses esforços para ajudar e atender às necessidades da nossa comunidade. Então, a gente gostaria de fazer uma santa convocação aos irmãos. Estudamos isso hoje no Conselho de Obreiros. E se há no seu coração um desejo de ajudar famílias carentes da nossa cidade, nós temos aqui a Secretaria da Igreja. Durante toda a semana, a Secretaria fica aberta. Então, você pode vir aqui e trazer seus alimentos, não é? 1 quilo de alimentos, se você quiser
20 quilos. Se você também quiser dar uma tonelada, sinta-se à vontade, não tenha nenhum constrangimento, que a gente tem onde colocar essa tonelada de alimento. Então, se esforce ao máximo, dê o pouco que você tem, o que você puder dar. Não é? Brincadeiras à parte, 1 quilo de alimento que você oferece vai ajudar uma pessoa da nossa cidade que está precisando. Nós temos atendimento a famílias da nossa igreja e mensalmente nós ajudamos as famílias carentes da nossa igreja. É um trabalho específico da nossa igreja com esses irmãos. Mas a nossa cidade está precisando e é importante que a gente possa se envolver nesse sentido também. Então, se você puder, e eu sei que você tem um coração de ouro, um coração enorme, então a partir de amanhã você já pode trazer aqui para a nossa igreja e deixar os alimentos que você estiver disponibilizando para ajudar famílias carentes do nosso município. Essa coleta de alimentos será feita aqui em nossa igreja até o próximo sábado, no período da manhã, porque sábado será o dia onde nós estaremos entregando, inclusive, todos esses alimentos para o setor responsável. E a gente gostaria, mais uma vez digo, de contar com a sua ajuda, com a sua participação nesse sentido. Devemos continuar orando, meus irmãos, pela irmã Alieude. Ela ainda está em processo de recuperação, fez recentemente nova cirurgia, está se recuperando, mas vamos orar pela irmã Alieude para que Deus possa interferir de maneira graciosa na vida da sua filha e restaure por completo a sua saúde. Uma boa notícia é que o pastor Lázaro, foi pastor aqui da missão Bela Vista, já saiu do hospital, já está em casa, graças a Deus por isso, estava com Covid, ele, esposa, filho, mas ele foi o único hospitalizado, mas graças a Deus está bem agora, em processo de recuperação. Covid traz algumas sequelas às vezes, não é? Mas vamos orar ao Senhor para que ele não tenha sequela alguma e que ele possa passar por isso e se recupere com muita rapidez e retome o ministério que ele tem exercido ali na cidade de Itabuna. Filho do irmão Mário, que é líder da missão em Água Fria, se acidentou ontem, exatamente. Estava tentando atear fogo em algumas coisas lá na roça, e eu sei que ele não usou muito bem o galão de gasolina e ele acabou tendo muitas queimaduras pelo corpo. Foi encaminhado para Ilhéus e de Ilhéus para Salvador, mas a palavra do irmão Mário é que ele está bem e vai se recuperar com tranquilidade, conversando com a mãe, o irmão Mário e tudo, mas a gente deve estar orando para que Deus possa providenciar a restauração desse filho do irmão Mário. Bem, essas são as informações que a gente tem. Lembrando aos irmãos que o próximo domingo será a reunião de conselho de obreiros, sessão regular da nossa igreja, digo. Então, contamos com sua presença, suas orações, sua participação na nossa sessão. Agora queremos convidar o grupo de louvor. Vamos estar aqui à frente, vamos louvar o nome do nosso Deus. Eles vão fazer esse pedido e eu vou me antecipar a eles. Eu queria que você ficasse em pé, para que a gente pudesse adorar o nosso Deus, exaltá-lo na beleza da sua santidade. A gente já pediu mesmo, viu, irmãos? Graça e paz, amém? Louvamos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de poder juntos adorá-lo, cultuá-lo. E vamos fazer isso com depositando todo o nosso coração, toda a nossa alegria, porque sabemos que Sua presença aqui é real. Então que a gente venha estar fazendo isso com todo o nosso amor, em nome de Jesus, amém? Grandes coisas.
desta terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o Deus desta terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Amém. A palavra do Senhor diz que todos pecarem, por isso estão destituídos da glória de Deus. Mas por misericórdia dele, ele enviou Jesus Cristo para intermediar a nossa salvação, pois crendo nele é que temos verdadeira salvação. Então é esse nome que nós devemos declarar,
É a esse nome que nós devemos servir. E é esse nome que nós devemos gastar nossa vida conhecendo. Amém? Então vamos cantar, quero conhecer Jesus com verdade. E buscando conhecê-lo a cada dia das nossas vidas. Não só aqui, não só na IBD, mas no nosso dia a dia, em quem nós somos, em quem nós queremos ser amanhã. Amém?
Pode sentar, irmãos. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus. O texto será projetado ali, Salmo 126, é o texto que estaremos lendo em uníssono. Salmo 126. Juntos? Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Que Deus nos ajude não só a entender, mas a aplicar essa boa palavra de Deus à vida de cada um de nós. Vamos convidar novamente o grupo de louvor. Estaremos cantando com esses irmãos a primeira música. Quero convidar os diáconos da nossa igreja, 2 diáconos, para que façam o recolhimento dos dízimos e ofertas. Diácono, irmão Gideon, irmão... Ok. Ao cântico dessa música, os irmãos estarão indo até aos irmãos que estão aí nos bancos, e aqueles que trouxeram seus dízimos e ofertas poderão depositar nas salvas. Nossa palavra permanece a mesma, no sentido de que você, que nos dá a alegria da presença, não é membro dessa igreja, não se sinta de maneira alguma forçado, constrangido a participar desse momento. Esse é um momento restrito aos membros e congregados da nossa igreja. Mas se houver disposição no seu coração de participar, também sinta-se inteiramente à vontade. Vamos estar louvando agora com o hino do cantor cristão 283, Mais Perto. Já
Essa música é muito lenta, mas traz uma mensagem fantástica. Quando a gente para pensar que no período do Titanic, homens de Deus estavam tocando essa música, o barco afundando, e eles declarando: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Sabe o que é que isso significa? Que o crente não precisa temer pandemias, dificuldades, problemas, sofrimentos, enfermidades e nem mesmo a morte. Porque, como disse o próprio apóstolo Paulo, se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Há lucro para o crente, vivendo ou saindo dessa vida. É sempre lucrativo. E esse hino traz para a gente essa certeza absoluta da presença de Deus no aqui, no agora, em qualquer circunstância da vida da gente. Amém? Vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Vamos pedir ao irmão Winter que nos dirija a Deus nessa palavra de oração, agradecendo ao Senhor pelos dízimos e ofertas. Oremos. Senhor Deus, Pai de amor, Pai eterno, nós queremos aqui, Jesus, te louvar por cada pessoa, Deus, que aqui com o coração, Deus, temeroso, dedicou ao Senhor o dízimo ou oferta. Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra fala, Deus, que o Senhor abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medida sobre a vida desses que te obedecem, meu Pai, neste ato. Então, em nome de Jesus, Senhor, que haja transbordamento, meu Deus, nos seus celeiros, que eles venham, Deus, desfrutar de fartura, Pai, e ser prósperos em tudo que eles fizerem. Sim, meu Senhor, a Tua palavra fala que as bênçãos do Senhor estão sobre a cabeça do justo. Então, Deus, em nome de Jesus, nós queremos te pedir também, Deus, para que o Senhor venha estar dando sabedoria, venha estar dando discernimento e orientação, Pai, divina, para que os teus servos, ó Deus, estejam usando esses recursos de acordo com os propósitos do teu coração, que pessoas sejam abençoadas, ó Pai, e que o número dessas pessoas não sejam poucas, meu Deus, mas queremos te pedir para que, em nome de Jesus, o Senhor venha estar, meu Deus, fazendo tudo aquilo conforme o teu querer, porque sabemos que a tua vontade, Deus, é boa, é perfeita e agradável. Amém. Por mais que às vezes a gente não entenda, Pai, mas nós precisamos e decidimos assim, então, Deus, confiar, crendo de que o Senhor faz o melhor. Sim, Pai, abençoa cada dizimista, cada pessoa que ofertou e continua, Deus, na condução deste culto, tendo liberdade em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Nós ainda vamos continuar cantando ao Senhor com um grupo de louvor, mais uma mensagem musical. Vamos continuar exaltando o nosso Deus e celebrando os grandes feitos dele na vida da gente. E de pé.
abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. E então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Meus irmãos, em Ezequiel tem um capítulo que fala que ele profetiza, né, em um vale de ossos secos. E quando ele, por intermédio do Espírito Santo, ele declara todas aquelas coisas que não foi feito por ele, pelo poder dele, mas pelo que estava sobre ele, né, aqueles ossos secos, que a Bíblia faz questão de falar que eram muito secos, passaram a ter vida. Essa revelação traz uma mensagem de esperança, uma mensagem de que não há nada que Deus não possa transformar, não há nada que Deus possa fazer, porque Deus, o nosso Deus, tirou com mão forte o povo dele do Egito, e todos aqueles sinais foram feitos para que a gente soubesse que nenhum outro há senão Ele. E eu vou ler aqui com os irmãos um salmo muito conhecido, Salmo 91, e diz assim: nós, como servos de Deus, temos o Espírito Santo e temos que usar nossa boca como instrumento de poder e de autoridade para profetizar, amém? Então eu queria que você, com toda a sua fé, recebesse essa mensagem. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação.
nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Então, mais outra vez, com toda a nossa fé, com todo o nosso amor, vamos declarar que Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, porque Ele é Deus para fazer tudo isso. Amém? Deus vai na frente, Abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia, glória a Deus. Amém. Salmo 126. Nós lemos no início do culto, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre os gentios, em outra tradução, entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Meus irmãos, nós vivemos numa época cujo clamor por restauração se assemelha em muito ao descrito aqui nesse texto. Esse clamor, na verdade, tem se generalizado dia após dia. As famílias destruídas, valores esquecidos, relacionamentos quebrados, igrejas frias, vazias, inoperantes, e com uma boa leva de crentes cuja realidade espiritual se apresenta de maneira tosca, oca, sem graça, sem olhos, sem brilho, sem vida e pior, sem perspectiva de melhora a curto prazo. E quando a gente fica tendo um relato dessa natureza, a gente fica pensando, vem cá, o que é que a gente pode fazer diante dessa realidade? Há uma necessidade urgente de que haja grandes restaurações da parte de Deus na vida do seu povo. E a restauração se torna importante por alguns motivos que são elencados aqui pelo salmista no Salmo de número 26. Restauração é algo de extrema importância na vida da gente, porque, em primeiro lugar, diz
os versos 1 e 2, ele vai mudar a realidade da gente. Se você olhar os versos 1 e 2, diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Esses 2 versículos falam, portanto, da terrível realidade que o povo judeu, o povo de Israel estava vivendo naquele momento. Uma realidade de cativeiro. E não há experiência mais desagradável para a vida do ser humano do que viver uma realidade dessa natureza. Naquela oportunidade, viver sob o domínio de uma outra nação trazia inúmeros problemas para a vida da nação cativa. O cerceamento das liberdades, a crueldade dos seus algozes. A Bíblia diz, no entanto, que esse período de cativeiro que o povo de Deus viveu lá naquela oportunidade durou 70 anos de sofrimento, 70 anos de problemas, 70 anos de dificuldade, 70 anos de uma nação que ansiava, que anelava por um manifestar da graça de Deus, pela manifestação do poder de Deus que pudesse mudar a vida, o quadro, a história daquela nação. E a Bíblia diz, nesse Salmo 126, que muitas vezes a Bíblia tem informado para a gente de que um dia para Deus é como 1000 anos. É verdade, o tempo de Deus não é o nosso tempo. E Deus às vezes permite que a gente passe por alguns perrengues na vida, algumas dificuldades na vida, exatamente porque Ele percebe que há situações que estão presentes na nossa vida e que precisam ser completamente erradicadas. Então, o sofrimento, a dificuldade, o problema, o cativeiro, são elementos, são ferramentas que muitas vezes Deus permite que aconteça conosco, a fim de que o nosso olhar comece a se voltar para Ele. Não tenha dúvida. Quando o crente começa a passar por problemas difíceis na vida, é porque Deus, de alguma maneira, está tratando áreas que são importantes, necessárias da vida desse crente. Não foi diferente aqui com o povo de Deus do passado. Foram 70 anos, repito, de sofrimento, 70 anos experimentando cerceamentos. E a libertação só vem exatamente no momento em que o povo literalmente se queda, se sensibiliza, se volta para Deus e começa a clamar que Deus pudesse restaurar seu quadro e sua história. Eu não sei necessariamente o que você tem passado, nem o que necessariamente tem escravizado você. Mas mesmo sabendo que eu e você somos crentes em Jesus Cristo, há alguns elementos que nós trouxemos da velha vida. Alguns hábitos, vícios pessoais, costumes inadequados que estavam incorporados ao nosso caráter, à nossa personalidade. E esse processo de mudança e aperfeiçoamento vai acontecendo paulatinamente. Isso de acordo com a nossa entrega de vida completa a Deus. De acordo, obrigado, nome de Deus. De acordo com a maneira com a qual a gente vai se voltando para Deus, vai buscando a presença dEle e vai se adaptando à realidade dEle, à vontade dEle, aí Deus vai começando a tratar esses aspectos na vida da gente. O povo começa a gritar, clamar, pedir por restauração, porque a restauração iria mudar completamente a sua realidade.
a realidade de cativeiro, de povo cativo, para um povo completamente livre. Quando o Senhor trouxe do cativeiro aqueles que voltaram a Sião. Uma das coisas que a gente percebe na descrição da palavra de Deus, no relacionamento que Deus estabelece com o ser humano, é que Deus sempre esteve disposto a aprimorar a vida da gente. Deus nunca quis o nosso mal, Ele quer sempre o nosso bem, e Ele trabalha conosco das maneiras mais diferentes possíveis, mas Ele sempre age na vida de cada um de nós, visando o nosso aprimoramento pessoal, a mudança da nossa vida e do nosso caráter. Restauração aqui para aquele povo traria não somente a mudança desse estado de cativo para homens livres, mas também iria tirá-los da desesperança e injetar neles novos sonhos. Quantas vezes ao longo da nossa caminhada nós não temos vivido experiências dessa natureza? Algumas situações vão acontecendo com a gente começando a clamar por uma mudança, e a mudança não chega, e aí a desesperança vai entrando na vida da gente, a gente vai perdendo a capacidade de acreditar que vai existir um amanhã melhor para a gente. A Bíblia, no entanto, apresenta Deus como Deus da esperança. E toda a proposta da palavra de Deus é sempre no sentido de que a gente nunca deve perder a perspectiva de uma vida melhor para cada um de nós, em qualquer área. Seja na família da gente, na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, nas questões emocionais com as quais lidamos constantemente. Mas Deus sempre sonha, deseja e lida diariamente para mudar a nossa realidade. Encontramos nesse texto aqui, portanto, clamor por restauração, porque essas mudanças eram completamente necessárias da vida daquele povo. Era um povo também que vivia um estado de abatimento. E é interessante que quando Deus começa a agir na vida daquele povo, todo abatimento sai. Todo sofrimento chega ao seu final. Se a gente der uma olhada, portanto, para esse texto, diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. E olha o verso 2: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. As ações de Deus na vida da gente sempre mudam nosso quadro e a nossa história. Eu quero dizer para você, por exemplo, você ainda não teve uma experiência pessoal com Jesus, você ainda não o recebeu como Senhor e Salvador pessoal, Ele pode mudar seu quadro, pode mudar a sua história. Essa situação de cativeiro pode ser completamente erradicada. E há alguns outros elementos que têm tornado o ser humano cativo hoje na nossa sociedade. Os vícios de toda a espécie, e como já mencionamos, os hábitos, os sentimentos de violência, a vingança, a avareza generalizada até, a facilidade para mentir, os sentimentos autodestrutivos que muitas vezes a gente vai acumulando na vida da gente, na cabeça da gente, no coração da gente. Todas essas coisas podem ser completamente mudadas quando a gente clama por restauração a Deus. E é por isso que a gente encontra no Antigo e no Novo Testamento as convocações da palavra de Deus nesse sentido, que devemos buscar ao Senhor, procurar ao Senhor, porque Ele tem fortes desejos de interferir na vida da gente e mudar o quadro da gente. Aquele povo precisava de restauração, porque a sua realidade necessitava ser mudada. Mas também a mudança trouxe para aquele povo, para aquela geração, uma mudança até mesmo no conceito que as pessoas tinham a respeito de Israel e a respeito do Deus de Israel. E aqui nós percebemos exatamente no verso 2 essa descrição: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez
o Senhor a estes. E o reconhecimento no verso 3, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelos quais estamos alegres. Uma história de 70 anos de problemas, sofrimentos, cativeiros, dificuldades. É um período muito longo e certamente ao longo desse período, muitas daquelas pessoas achavam até que a sua realidade não pudesse ser mudada. Não, nada mais vai ser feito. Não é possível mais. Mais de uma geração já havia se passado. A Bíblia fala de geração a respeito de 40 anos. São 70 anos, são quase 2 gerações de sofrimento e, como já disse, de cerceamento de liberdade. Eles já estavam completamente desestimulados, desencantados com toda e qualquer possibilidade de mudança do quadro da sua vida. Até que um dia eles resolveram clamar por restauração, clamar por mudança de Deus em suas vidas. Quero dizer para você que se você vive essa situação, não sei por quanto tempo, se você vive uma realidade assim, hoje à noite você pode clamar ao Senhor, pode pedir ao Senhor, para que Ele possa mudar a sua vida, possa restaurar a sua história, e certamente o mesmo que aconteceu na vida do povo de Deus do passado, certamente se efetivará na sua vida também. O que nós temos descrito nos versos 2 e 3 é como se aquele povo pudesse olhar agora para o povo de Israel e dizer assim: puxa vida, olha como o Deus deles é um Deus tremendo, poderoso, especial. Atenta para ver e veja como esse Deus é um Deus que ama e verdadeiramente cuida dos seus. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Nosso Deus é assim. É um Deus das grandes coisas, das grandes realidades, do grande poder, das grandes soluções, das ações sobrenaturais na vida do homem e da mulher de qualquer época. Quando clamamos por restauração na vida da gente, também algumas coisas vão acontecer. Isso vai mudar a nossa postura, até mesmo em relação à própria palavra de Deus, e aqui é uma palavra direta para a gente, igreja do Senhor. Quando a gente começa a clamar a Deus por mudança, a nossa própria postura diante da palavra de Deus começa a se modificar. E a palavra de Deus se torna muito mais do que um livro. Como diz Hebreus capítulo 4, verso 12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela tem o potencial de discernir, não é? O certo do errado, de penetrar juntas e medulas, etc. A Bíblia diz que a palavra de Deus é muito mais do que um livro. É, na verdade, a representação do próprio Jesus, a representação do caráter de Jesus. E, portanto, essa palavra tem um potencial extraordinário de mudar a realidade de qualquer um. Ela é viva e é eficaz. E ela precisa também ser aplicada à vida de cada um de nós. Não é à toa, inclusive, que o salmista chegou a dizer no Salmo 119, verso 11, eu escondi a tua palavra no meu coração, para que isso pudesse gerar em mim um novo caráter, uma nova mentalidade, e então eu nunca mais pudesse pecar contra o Senhor. É a palavra de Deus que gera na nossa vida o aprimoramento da nossa própria conduta, porque a palavra de Deus traz valores de Deus, e esses valores não podem ser abandonados, desprezados na vida da gente. Agora, a gente encontra nesse mesmo texto a revelação de que a palavra de Deus não é algo apenas para ser colocada na minha vida, aplicada na minha vida, para que ela gere mudança no meu comportamento, no meu caráter, mas ela também é algo que precisa ser instrumento de compartilhamento com todas as pessoas. Se você olhar o verso de número 5, vai dizer assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. E o verso 6 diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos.
Palavra de Deus gera mudança no nosso caráter, palavra de Deus muda a nossa mentalidade, mas a palavra de Deus também nos estimula a compartilhar essas verdades com outras pessoas. Primeiro, por causa das suas promessas, e as promessas estão aqui no verso 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. 2 aspectos são importantes para a gente ressaltar aqui. Aqueles que semeiam vão colher. Quem semeia, colhe. É a promessa de Deus. Aquilo que nós fazemos para o Senhor terá um retorno para nós. A cada pessoa que você compartilha da graça de Deus, isso tem um retorno para a sua vida também. Quanto mais abençoamos vidas, somos igualmente abençoados. E o outro valor que a gente encontra nesse verso 5 é lágrimas e alegria, são os dois contrastes. Você pode sair com dificuldades, você pode experimentar alguns sofrimentos, rejeições, críticas nesse processo, mas não tenha nenhuma dúvida de que o retorno será alegre, será muito festivo. Verso 6 vai dizer para a gente que também é por causa dos resultados desse compartilhamento, porque quando nós temos a capacidade de viver o processo da restauração espiritual na vida da gente, então Deus verdadeiramente toma a vida da gente, usa a gente para levar muitas outras vidas também aos seus pés. Foi exatamente essa a razão pela qual o povo de Deus aqui, que estava no cativeiro persa, clamava ao Senhor: restaura a nossa vida, Senhor, como as correntes do sul. Precisamos, meus irmãos, nos dias de hoje, rever essas questões da nossa vida espiritual. Precisamos, nos dias de hoje, estabelecer o mesmo clamor ao nosso Deus. Quantas vidas nós temos hoje inseridas na comunidade evangélica, precisando de restauração? Quantos de nós estamos necessitando de restauração no emocional, no aspecto emocional e espiritual das nossas vidas? Somos igreja do Senhor, estamos às portas da vinda de Cristo, e a oração mais forte, mais intensa de cada um de nós deve ser sempre: Senhor, restaura a minha vida, traz à minha memória aquilo que eu preciso mudar, modificar. Não somente traz essas realidades à minha mente, mas, Senhor, conduz a minha vida a uma mudança tal, de que o Senhor possa me tomar nas tuas mãos e fazer de mim um instrumento de bênção no teu reino. Amém? Então, meus irmãos, que a gente possa pensar nessas questões aqui e que a gente possa orar ao Senhor e pedir a Ele: Senhor, precisamos com urgência de restauração. Vamos orar? Pai, nós queremos, no nome de Jesus, colocar as nossas vidas diante do Senhor. O Senhor nos conhece a nossa realidade, o Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece as nossas apreensões, o Senhor conhece tudo a nosso respeito. Por Jesus, meu Pai, pedimos que o Senhor passe em revista a mente e o coração da gente, e que o Senhor possa trazer à nossa memória nessa noite aquilo que está em nós, mas que não está em consonância com a Tua vontade. Pai, nós queremos ser crentes melhores, queremos ser uma igreja melhor, queremos fazer a diferença, queremos ser a resposta para as angústias do homem e da mulher do nosso tempo. Mas para que isso aconteça, traz à nossa memória aquilo que precisa ser modificado e nos restaura de uma maneira muito especial
e nos usa, Pai, para o louvor da glória do Teu nome. É assim que nós oramos, mas oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Vamos convidar o grupo de louvor, vamos cantar ao Senhor mais uma vez, colocar diante dEle o reconhecimento, nosso reconhecimento do poder, da graça e do amor dEle por nós. Já descansamos, ouvimos a palavra sentados, agora vamos nos colocar de pé mais uma vez, a louvarmos ao Senhor. Uma canção "Há um Lugar". Descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Este lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar onde é vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Este 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 lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Este lugar é no Senhor. Há um lugar onde sonhos não se abortam. Há um lugar onde minha dor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é quem se ganha. Este lugar é no Senhor. 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 És tudo que eu preciso, Jesus. 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 Tu és tudo que eu preciso. És tudo que eu preciso.
estão silenciosos, estamos concluindo o culto da noite. Deus abençoe a vida de cada irmão. Quero só fazer um pedido muito particular aqui. Esquecemos de mencionar o nome da irmã Cis em nossos pedidos de oração. Então, gostaria de pedir aos irmãos que se lembrassem da irmã Cis. Ela teve uma piora agora à tarde e a gente precisa colocar a vida, a saúde da irmã Cis para que Deus possa recuperar a sua saúde. Minha vida está em suas mãos, eu posso ter a salvação, justificado pela fé em Cristo, meu intercessor.